sobre essa dedicação do São Paulo. Porque o Mauro, eu até lembro da forma como ele falou no bate-pronto, não dá para você falar que esse time do São Paulo ele não corre, ele não marca, ele não se dedica. Tem muito isso nesse São Paulo, e provavelmente por causa do Rogério, né? Porque o Rogério, quando ele chega, ele até meio que chuta o balde. Ele fala, tem jogador que tá machucado e não fica período integral no clube, vai embora cedo. Ele cobra essa dedicação que sempre cobrou, você mesmo já disse aqui, quando era jogador. Isso é uma cara do Rogério no São Paulo? Esse São Paulo que não desiste, esse São Paulo que corre, que pode ter mais atuações muitas vezes, mas nunca por falta de dedicação? Não, quando o São Paulo oscila, você pode ver, o time principal não está jogando. Ele tira 1, 2 jogadores, e quando você tem jogadores de qualidade, você tira esses jogadores, o time vai oscilar. O São Paulo não estava nos planos do São Paulo, tá no Brasileiro, em uma semifinal de Copa do Brasil e numa final da Sul-Americana. Ele não tem elenco para isso. Essa é a verdade, não adianta. Hoje o único time que tem elenco para isso é o Flamengo. Não existe outro time que vai trocar um jogador e a qualidade vai se manter. Então, correr não é falta de correr. Eu acho que o grande mérito do Rogério, além da parte técnica, é ter chegado e ter feito isso, pilhado. Colocado as cartas na mesa. Falado, ó, é desse jeito. E sabe o que aconteceu? O torcedor comprou a briga, porque quando o Rogério chega, vocês vão lembrar, houve uma confusão muito grande pela declaração que o Rogério tinha dado por causa do Flamengo, entendeu? E depois disso, o Rogério vem e bota as cartas na mesa. Ó, não tem água na piscina. Eu preciso de jogador. Ó, o São Paulo tá passando por uma situação financeira, porque até então se tinha muitos boatos, mas nada concreto. Aí vem um treinador do time, um cara que conhece o maior ídolo da história do São Paulo, e coloca as cartas na mesa. Já trabalhei com esse cara e, assim, quem não corre com ele já era chato como jogador. Agora, como treinador, eu imagino que ele é muito mais ainda, porque, eu digo, o cara é muito São Paulino. Ele é muito São Paulino. Mais que você? Mas muito mais que eu. Muito mais que eu. E olha muito que mais... você é aquele cara corneteiro, vai pra estádio o tempo todo. Eu sou chato. Eu peguei um amor pelo clube muito grande, né? A minha família toda, meus filhos são todos São Paulinos. Então, quando a gente vê um cara como o Rogério vir e colocar as cartas na mesa e dizer, ó, o torcedor vai ter que entender isso. Porque até então, as pessoas que ficam dirigindo o clube, parece que ficam contando história da carochinha para o torcedor. Tem que dizer, o torcedor precisa, torcedor, a gente precisa de você agora. É um momento que o clube está passando por uma transição, precisa do torcedor mais que tudo. Né? Mas eu já estava vendo, por causa de uma derrota, por causa de 2 jogos ruins, que não estava com todos os jogadores, o Atlético Goianiense, que estava os melhores jogadores do São Paulo, e depois contra o Cuiabá, as pessoas falando do Rogério, a maior instituição que tem, o maior patrimônio é o São Paulo, não vamos apoiar, vamos começar a cobrar. Calma, o clube passa pelo momento de reformulação, o clube precisa se reformular, voltar ao seu São Paulo de antes, e assim, para quem tá com todos esses problemas, você tá numa final, em uma semifinal de Copa do Brasil, pilhado, com o elenco que tem, com todas essas dificuldades, cara, é mérito totalmente do Rogério, claro, da direção também, que entendeu isso, renovou o contrato dele, trouxe alguns jogadores, que são jogadores que não são jogadores jovens, entendeu? Então, diante de tudo isso, eu vejo o São Paulo numa crescente muito grande. Ô Bruno, falando sobre essa situação do São Paulo, né, que tem ainda essa definição com o Flamengo. Sim. Né, porque o São Paulo perdeu por 2 gols de diferença em casa, o Flamengo se torna muito favorito com essa situação. Agora, esse jogo de hoje dá uma motivação a mais, até uma esperança para o torcedor são paulino? Outra, o Rogério, a gente sabe que ele é muito racional. Ele assumiu o São Paulo, ele falou, eu quero a classificação para a Libertadores pelo Brasileiro e ponto. Não quero iludir o torcedor. Só que ele está numa final de Sul-Americana agora, que com certeza vai ser o grande foco do São Paulo. Sim. A partir de agora, porque como o Mauro diz, é um título internacional depois de 10 anos que o São Paulo pode conquistar. E tem também essa situação do Flamengo, junto com o Brasileiro. Você acha que o Rogério pode ser racional ao ponto de colocar um time até misto contra o Flamengo
e sabendo que no Brasileiro está 5 pontos na zona de rebaixamento, ou não? Vai para o Rio acreditando em classificação, acreditando que pelo gigantismo do São Paulo, ele pode reverter contra o Flamengo no Maracanã lotado na semi da Copa do Brasil. Tem um clássico domingo antes, né, contra o Corinthians, no Morumbi. Aí depende, acho que depende muito, acho que o que ele vai fazer quarta depende muito de domingo. Se o time ganhar do Corinthians, afasta da zona do rebaixamento, dá uma respirada, né? Que aí viria de uma classificação para a final da Sul-Americana, uma vitória num clássico. Mas domingo já iria com titular, você acha? Domingo Corinthians, com certeza. Né? Se tiver que escolher entre o jogo do Corinthians e do Flamengo, é titular com o Corinthians e reserva com o Flamengo, porque o do Flamengo é muito difícil de reverter. É muito difícil. Assim, não pode ir lá e tomar uma goleada, aí fica ruim. Então ele vai ter que mandar um time competitivo, fazer um jogo dentro do que for possível, mas assim, o brasileiro é bom somar ponto, ter cuidado, somar ponto. O São Paulo, ele tá a 5 pontos da zona do rebaixamento, né? Não é uma situação tão confortável. Aí se perde, aí os outros encostam, fica 3, 2 pontos, começa a ficar uma situação que gera uma pressão, gera uma preocupação, então é importante pontuar no brasileiro. O clássico tem um peso grande, acho que uma vitória contra o Corinthians, logo depois de uma classificação na Sul-Americana, vai melhorar bastante o ambiente, vai dar muito mais tranquilidade para trabalhar, mesmo que perca para o Flamengo, porque acho que já é uma derrota que a torcida conta. Pode ter uma parte, aí o torcedor é muito paixão de estar ali no fundo, ali ter uma esperança, mas a maioria sabe que a chance é muito pequena. Então, ganhar o clássico, se afastar do rebaixamento. São Paulo tem vencido o Corinthians no Morumbi, em Itaquera ainda não venceu, mas no Morumbi esse ano jogou 2 vezes, ganhou as 2 do Corinthians. Então, é uma oportunidade no fim de semana para trabalhar pelo menos mais tranquilo e fazer o que der no Maracanã, mas a prioridade, se tiver que escolher, é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um negócio praticamente impossível. Souza, você sempre fala que você jogou com o Rogério, você conhece o Rogério. Conhecendo o Rogério, ele poupa alguns jogadores contra o Flamengo? Ou você acha que na cabeça dele ele acha que ele pode passar, ele vai com o time principal para tentar reverter essa situação no Maracanã lotado? E outra, essa situação dos laterais hoje. Uma partidaça, tanto do Reinaldo quanto do Igor Vinícius, né? Ele melhorou muito, esses 2 jogadores melhoraram muito, né? Principalmente a parte defensiva, principalmente do Reinaldo, né? Que era a grande dificuldade que o Reinaldo tinha. O Reinaldo, hoje só 2 zagueiros, nem meteu 3 zagueiros. Nem meteu 3 zagueiros. O Reinaldo atacava muito, mas tinha um problema muito grande de marcação. E assim, conhecendo o Rogério, eu acho que pro jogo do Flamengo, ele vai entrar com o time para poder vencer o jogo, mas ele vai poupar jogadores. Ele vai poupar. O Rogério, além de ser um grande treinador, um cara muito inteligente, ele sabe que apesar de ser o São Paulo, ele não está jogando contra qualquer time, está jogando contra o melhor time hoje, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. Então você tem que... Há possibilidades, mas ela é muito remota. Pode acontecer? Pode. Futebol pode acontecer tudo. Mas da forma como o Flamengo está jogando hoje, conhecendo o Rogério, eu acho que ele deve trocar alguns jogadores para esse jogo e deve ir com o time, como diz o Vampeta, com a cavalaria no domingo contra o Corinthians, porque precisa pontuar. Né? Porque se perde hoje, né, como o Rogério Popô priorizou muito as Copas, ficou muito perigoso o jogo de hoje. Se perde hoje, você tem 5 pontos da zona de rebaixamento e fora de 2 competições que você estava apostando nela. Então, como passou hoje, tem a esperança de ganhar um título, e é um título importante. É dor de cotovelo para os outros times que dizem que não é importante. É a 2ª divisão da Sul-Americana, da Libertadores. Eu não vejo dessa forma, é um título internacional. São Paulo voltando a disputar depois de 10 anos. Então eu acredito que o Rogério deve poupar sim no jogo do Flamengo, mas no domingo eu acredito que deve ir a cavalaria toda, porque o São Paulo precisa de ponto no Brasileiro. Mauro, sobre a atuação dos 2 laterais hoje, foram fundamentais, né? Para essa classificação do São Paulo para a final. E além do mais, cobraram muito bem os seus pênaltis. E você vê que, por exemplo, no jogo passado, o primeiro gol do Atlético Goianiense foi em cima do Reinaldo, né? Logo no começo do jogo, né? A jogada toda construída em cima. Olha como as coisas mudam, né? Há uma semana, o Reinaldo era um dos vilões, né? Um dos responsáveis diretos por um dos gols do adversário do São Paulo, o Atlético Goianiense. Hoje ele é elogiado. E também acho que é importante observar que a cobrança do Galopo, né? Muito bem batido o pênalti. Por essa cobrança você percebe uma técnica de cobrança. O cara que espera o momento, toca deslocando o goleiro. O São Paulo precisa urgentemente de cobrador de pênalti, né? Porque só tem o Reinaldo. O Reinaldo é o cara que
quase infalível, né? Ele acerta as cobranças, bate muito bem, mas o Luciano perde, o Caleri perde, e isso é preocupante. E o Galo, pela forma como bateu, a responsabilidade de fechar a conta, o jogador jovem vindo da Argentina há pouco tempo, ainda não se firmou, me chamou a atenção a maneira como ele teve muita frieza. Uma coisa é você bater o pênalti, o segundo, terceiro, ninguém errou ainda e tal. É uma tensão, claro. Mas você é o último. Imagina você perde aquilo ali. É o pênalti da classificação. Até eu tinha perdido a conta. Se ele perde, o Atlético vai lá, iguala e depois elimina o São Paulo, né? Porque bater daquela maneira, o cara tem que ter muita segurança, muita confiança, até na sua própria técnica, né? Ele bateu muito bem, talvez tenha sido mais bem batido dos pênaltis, com uma frieza tremenda, né? Mas é isso, de novo, a gente vai ficar sempre falando sobre isso. As coisas que envolvem São Paulo sempre são uma gangorra, altos e baixos, coletivamente, atuações individuais, os goleiros, né? Hoje não teve nenhum problema com o goleiro. Não foi tão ameaçado também, mas no jogo passado o goleiro era um problema, embora tenha mudado o jogador da posição. O Bruno falou, inclusive, né, Bruno? O Felipe fez 2 boas defesas no jogo passado. Você falou, pronto. Já é suficiente. Já achamos o suficiente para ser titular do São Paulo. Pelo menos por algum tempo, né? Pelo menos por um tempo, né? Também não é que vai ficar o tempão seguro, né? Pelo menos por enquanto, vai ele, né? Hoje não trabalhou muito. Nos pênaltis, os 2 pênaltis que o Atlético errou, foram um para fora, outro na trave fora, né? Mas assim, ele estava tranquilo ali, contra o Cuiabá ele foi importante. Então, por enquanto, ele vai ter sequência. Os 2 goleiros, nenhum deles é aquele cara que chega, né, o Felipe Alves vai pegar a camisa, vai jogar e é um goleiro totalmente seguro, confiável. Não é. E aí não é nem culpa deles, né? Os 2 já são caras bem rodados, os 2 são bem conhecidos, o Jandrei e o Felipe Alves, eles estão jogando Série A ou B do Brasileiro já há um bom tempo e se o São Paulo tem os 2, não podia esperar que eles fizessem no São Paulo algo muito diferente do que eles fizeram na carreira deles. São 2 goleiros médios, assim, 2 goleiros, como eu falei, acho que o São Paulo tem 2 bons goleiros reservas, mas não tem nenhum titular. Então vai ficar nessa. O Felipe, por enquanto, está jogando. Se ele começar a falhar, pode voltar o Jandrei. Aí o Jandrei joga um tempo, depois começa a falhar, volta o outro. Até que o São Paulo tem um goleiro realmente para assumir a posição. Hoje não tem. Souza, a temporada para o torcedor do São Paulo é uma surpresa positiva? Porque tudo bem, o Rogério falou que ele queria classificar para Libertadores pelo Brasileirão. No Brasileirão, então, por enquanto, é uma decepção. Tá ali a 5 pontos na zona do rebaixamento, também não tá tão perto, não é motivo de desespero. Mas, por outro lado, tá na semifinal de uma Copa do Brasil. Lembrando que passou pelo Palmeiras, que é um dos grandes times do futebol brasileiro hoje por causa de dinheiro, porque tem dinheiro, assim como o Flamengo. A gente sempre fala que são os 2 organizados financeiramente do futebol brasileiro. E tem a situação da Sul-Americana, que tá numa final. Pode ser campeão de uma competição internacional. Para o São Paulino, pelo que ele esperava dessa temporada, é uma surpresa bem positiva, inclusive? Eu acho que é. Principalmente assim, se a gente for ver o Campeonato Paulista, que foi o começo do Rogério, estava se apontando que o São Paulo seria um dos que iam brigar para não cair lá embaixo. São Paulo começa o Campeonato Paulista terrivelmente, né? Perdendo jogos lá embaixo e chegou até a final, acabou perdendo pro Palmeiras essa final, mas assim, para o torcedor São Paulino, pelo elenco que foi formado, pelos jogadores que chegaram, eu acho que foi uma surpresa, uma grata surpresa, né, pelo time. Se você for ver, eu também concordo com você, eu não acho que o São Paulo tem um time horroroso, mas não tem vários jogadores que são jogadores que vão decidir todos os jogos, que tem... Te dar um exemplo, quando tiro o Rodrigo Nestor, que para mim é o cara da base, o melhor jogador, e eu vejo o torcedor criticando o menino que novo subiu agora. Ele é líder de assistência na temporada. Da temporada. Você não pode querer que um moleque que era volante, está jogando de meia hoje, líder de assistência, seja um jogador diferenciado numa situação que o São Paulo vem passando. Nesse altos e baixos aí, até jogador tarimbado, jogador de mais idade, tem sentido. Então eu acho que o torcedor São Paulino, por tudo que foi, claro, né? Aqui no Brasil a gente tem muito essa tese. Se você chegar na final e não ganhar, é a mesma coisa que nada, né? Mas, para um time, né, que estava apontado para brigar para não cair, brigou para não cair brasileiro ano passado, se reforçou, mas não foi essa reforçada toda, né? Trouxe jogadores pontuais, Patrick, hoje que fez 2 gols, vem fazendo jogos importantes e gol importante, mas assim, eu acho que como São Paulino também que sou, é uma surpresa grata.
né? Porque a gente esperava que esse trabalho do Rogério começasse a surtir efeito ano que vem. É um time em formação com muito jogador da base. E muita mudança Hoje um dos melhores jogadores do São Paulo foi o Léo. O Léo é o lateral esquerdo. Está jogando de zagueiro. Então o Rogério está tendo que adaptar alguns jogadores ali, trocar, mudar. E não ver jogadores da forma que ele chegou. Então, por toda essa dificuldade que o São Paulo passou esse ano, acho que é uma surpresa grata sim, Pilhado. E outra, né, Bruno? A gente fala muito que a Sul-Americana hoje pode ter muito time baba. Mas se você for perceber, o Fluminense passou por essa Sul-Americana e tá aí numa fase excelente. Semifinalista de Copa do Brasil também. Provavelmente pode ser finalista da Copa do Brasil. Você tem o próprio Internacional, que também deu mole, não passou pelo Melgar. Pra mim, um vexame. Mas não passou, mas também é um time forte, é um time chato. O Santos caiu pro Tati, né? Bragantino, Red Bull Bragantino. O Santos... O Red Bull nem classificou, ele tava né? na Libertadores. Porque ele tava na Libertadores e... É verdade. Ficou o último. E não conseguiu entrar. Então também tem muito time baba sim, mas é um título importante. Tem, nossa. É verdade. E aquele Independente Petroleiro que jogou com o Palmeiras, nossa senhora, tomou 8. Não, porque a gente vê um Melgar, né, chegar numa semifinal, você fala, caraca. Mas também é porque times mais fortes deram mole. E o Del Valle, por exemplo, é um time bom. Acho que vai ser uma boa final, São Paulo e Del Valle. É uma final de bom nível. Del Valle é um time que, nos últimos anos, ele chegou em mais finais sul-americanas que o São Paulo mesmo. O Del Valle ganhou uma, né? Ganhou uma. Fez uma final de Libertadores. Final em 2016 de Libertadores, perdeu para o Atlético Nacional. Foi campeão da Sul-Americana em 2019. Inclusive, na semifinal, ganhou do Corinthians aqui em Itaquera. E deu um baile no Corinthians em Itaquera. É isso que eu ia perguntar. Mas é um time chato só quando joga em casa? Não. Ou não? É um time que numa final única vocês também acham que pode dar trabalho? O Renato Portaluppi, que voltou agora nos braços do povo, ao Grêmio de futebol porto-alegrense, ele caiu depois de uma série de maus momentos, né? Ele caiu diante do Del Valle. O Del Valle derrotou o Grêmio no Paraguai. Ele não podia jogar no Equador por conta da pandemia, né? No Equador não poderia ter jogo internacional. Então jogou em campo neutro no Paraguai, venceu, foi ao Porto Alegre, venceu bem. Não é que venceu assim, não. Venceu com autoridade. E tem trocado de técnico, mas tem conseguido manter uma certa regularidade, inclusive, né? O Renato Paiva saiu, que era o português que substituiu o Miguel Ramírez, igual o técnico argentino, me faltou agora o nome dele. Que era auxiliar do Ramírez. Que era auxiliar do Ramírez, Trabalhou lá já com o Ramírez, né, quando ganharam a Sul-Americana. É um time que propõe jogo. É um time que eles jogam bem aquele estilo do espanhol, que colocaram como espanhol ali, de ficar com a bola, de tocar, de rodar a bola. Eles jogam assim. Então vai ser um jogo legal, acho que vai ser um jogo bem aberto. São Paulo também é um time que agride. Acho que vai ser uma final bem interessante. São Paulo é favorito? Eu acho que é muito pau ali, acho que é muito igual. O Del Valle é um time mais organizado que o São Paulo, hoje, como instituição. O Del Valle é um time que aposta muito na base, é um time que revela muito jogador, e tem um projeto muito claro, tem uma linha de jogo coerente, eles jogam dessa maneira, eles propõem jogo, eles gostam de ter a bola. O São Paulo depende do que tá ali. Hoje o São Paulo é o que o Rogério quer que seja, né? O São Paulo tem no Rogério, assim, não tem um planejamento de futebol, é o Rogério, né, que ajuda muito. Então acho que é um jogo muito igual. O Del Valle, ele foi campeão equatoriano pela primeira vez, recentemente. É um time que, há pouco tempo, ele cresceu no cenário sul-americano, mas cresceu demais, né? Já tem um título de sul-americano e já tem um vice de Libertadores, está aí em outra final de sul-americana. É uma trajetória, acho que, guardadas as proporções, é parecido com o Atlético Paranaense. Aqui o Atlético é um time mais tradicional, mais antigo, mas digo assim, de começar a disputar e chegar, né? O Atlético, se bem que lá em 2005 já estava numa final, mas é um time que não era grande no Equador e hoje está constantemente em fases importantes aí.